tema dos irmãos é Conectados com Deus. E nós vamos hoje trazer uma palavra baseada em João, capítulo de número 15. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Nesse texto, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre conexão. Ele vai falar sobre estarmos vinculados a Ele. João, capítulo de número 15, diz assim, o Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei com vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem produzir fruto, se não permanecerem em mim. Amém e amém. Então, o nosso tema hoje é Conectados com Deus. E quando a gente pensa no nosso tempo, na nossa sociedade e na nossa contemporaneidade, quando a gente pensa nos nossos dias, nós facilmente chegamos à conclusão que os nossos dias, eles tinham sido inicialmente classificados como dias da pós-modernidade. Mas os sociólogos resolveram reclassificar o nosso tempo. E o século XXI, o nosso tempo, ele já não é mais, pela sociologia, classificado como pós-modernidade. Ele é classificado hoje como a era da conexão. Porque, de fato, nós estamos conectados. Estamos conectados, em primeiro lugar, no aspecto econômico. Nós somos brasileiros, nós vivemos em São Paulo, nós vivemos na Grande São Paulo, na região oeste. E apesar de vivermos aqui, coisas que são decididas em outros lugares do mundo nos afetam aqui. Vocês leem jornais, vocês acompanham notícias nas redes sociais, vocês ouvem podcasts, vocês assistem televisão, vocês acessam o celular, e vocês estão sabendo que houve aí, por parte do governo norte-americano, o chamado tarifaço ao Brasil. E o tarifaço é o quê? É uma imposição de uma tributação maior aos produtos brasileiros. Um produto brasileiro, para ser comercializado nos Estados Unidos, ele tem um custo maior de 50% do produto. Então, digamos que esse livro eu queira vender lá nos Estados Unidos. Ele custa R$10 aqui, para eu vender lá ele vai custar, preço de saída, R$15. Por quê? Porque é R$10 mais 50%, então dá R$15. Então vejam que nós estamos aqui no Brasil, nós estamos em São Paulo, nós estamos na região oeste, nós estamos aqui num bairro, mas aquilo que é decidido lá nos Estados Unidos, em Washington DC, na Casa Branca, no quarto andar da Casa Branca, que dizem que ali que saem as grandes decisões, aquilo nos afeta. Por que que nos afeta? Nos afeta porque nós estamos conectados no aspecto econômico. O PIB da China nos interessa. O PIB do Brasil interessa para a Rússia. A guerra da Rússia e da Ucrânia tem efeitos aqui. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho ido pregar muito nos interiores. E quando eu vou no interior, depois do culto, a gente vai jantar com os pastores, e geralmente vem alguns obreiros. E os obreiros são agricultores ou agropecuaristas. Ou eles plantam vegetais, hortaliças, o hortifruti,
ou eles trabalham com gado, com rebanho, e eles reclamam muito. Por quê? Porque decisões que são tomadas fora do país mudam a realidade aqui dentro. E por que isso? Porque nós estamos conectados no aspecto econômico. Então, por exemplo, se você vai comprar um celular, mas mudou a taxação, esse celular vai mudar o valor. Se você vai comprar um fone sem fio por Bluetooth e você percebe que mudou a taxação lá não sei na onde, na China, mudou, vai ter reflexo aqui. Então, nós estamos vivendo numa era de conexão, e a primeira conexão, uma conexão econômica. Só que nós também estamos vivendo uma conexão no aspecto de comunicação e também uma conexão social. Quando eu comecei a namorar com a Mônica, eu logo depois de um tempo de namoro, eu mudei para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não tinha celular, e eu trabalhava numa empresa, e essa empresa me colocou para ficar num hotel, num primeiro momento. E depois essa empresa me colocou para ficar num apartamento que eles alugaram. E nesse apartamento não tinha móveis, eu fui para lá solteiro, noivo, né? E nós ficávamos desejosos de conversar. Claro, você está namorando, você quer conversar com a pessoa. Mas eu não tinha celular, ela não tinha celular, eu não tinha telefone, ela tinha telefone na casa dela. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, para conversar com ela, o que eu fiz? Eu descobri fora do condomínio de apartamentos que eu fui morar lá em Natal, na rua, bem perto do portão de entrada do condomínio, eu descobri um orelhão. Fui lá, peguei o número do orelhão, liguei para ela da empresa, falei, olha, vamos, porque aqui na empresa você pode falar comigo, mas eu saio daqui 5 horas da tarde, depois a gente não conversa mais. Então vamos marcar todo dia, 10 horas da noite, 10h30 da noite, para você me ligar, mas você me liga no orelhão. Aí ela me ligava no orelhão. O que eu fazia? Eu saía do apartamento, andava pelo condomínio, ia lá do lado de fora do condomínio, chegava lá perto do orelhão e ficava lá perto do orelhão, até esperá-la ligar. E aí era interessante porque às vezes as pessoas estavam lá usando o orelhão e estava dando o meu horário. E eu falava, pelo amor de Deus, meu amigo, sai daí que eu vou precisar usar esse telefone. Mas o senhor vai ligar? Eu dizia, não, vou receber uma ligação. Aí olha como a coisa mudou. Nós temos uma sobrinha, filha do meu irmão Davi, que ela acabou de ir, uma jovem também, ela se formou aqui no Brasil e ela estava trabalhando no Pão de Açúcar, mas ela recebeu uma proposta de trabalho para Sydney, na Austrália. E ela, o que fez? Pediu a conta no trabalho aqui, reuniu as economias, tirou o passaporte, tirou o visto, comprou a passagem e foi para Sydney, na Austrália. E ela está lá em Sydney, na Austrália. E a diferença lá são 12 horas para frente. Agora, por exemplo, é 7h30, aliás, 6h30 aqui. Lá são 6h30 da manhã. E de amanhã, eles comemoram o ano novo lá, primeiro que a gente, 12 horas de diferença em relação a gente. E aí, uma ligação para lá, dos pais dela, ou de nós, meus filhos, os primos dela, ou eu e a Mônica, tios, seria uma coisa absurda. Só que a gente liga para ela direto. Esses dias os pais dela foram tomar café em casa e aconteceu uma coisa interessante. A gente estava tomando café, aí ela ligou, e aí quando ela ligou, nós ligamos o celular no WhatsApp, ficou lá aberto o WhatsApp, e ela ficou, enquanto a gente ficou tomando café, umas 2 horas, ela ficou lá, participando do café. Quando que você pensava em fazer isso antes? Então a nossa sociedade é a sociedade da conexão, nós estamos conectados. Hoje uma ligação é muito mais barato, uma ligação é muito mais acessível, nós estamos conectados através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter. Coisas que a gente comunica aqui, rapidamente chegam lá, do outro lado. Então, a nossa era é a era da conexão, e nesse caso, a conexão da comunicação e a conexão social. Por exemplo, aquilo que nós fazíamos antes,
ficava no bairro, ficava na igreja, ficava na congregação. Tinha até uma frase que dizia assim: o que acontece na milha, fica na milha. Já ouviram essa frase? O que acontece aqui, fica aqui. Com a rede social não é mais assim. Porque se alguém jogar no YouTube, se alguém jogar no Store do Instagram, se alguém jogar lá no status do WhatsApp, se alguém compartilhar, aliás, eu digo que não precisa nem compartilhar, se estiver dentro do celular e de alguma forma aquilo for salvo na nuvem, pronto, meu amigo, ganhou dimensões universais, dimensões globais, porque nós estamos na era da conexão, da comunicação e também da conexão social. Outra coisa, nós estamos conectados, esse é um período de conexão tecnológica. Nós estamos, vocês já repararam como nós estamos conectados tecnologicamente? Eu troquei de carro no começo desse ano, e eu tinha um carrinho antigo, de 2000, não muito antigo, mas um carro mais antigo, de 2012, e era interessante que a minha vontade era conseguir colocar o que eu ouvi aqui, seja uma pregação, um podcast, seja uma música, aqui no celular, no carro. Eu queria colocar no carro, mas não tinha condições, porque o carro era antigo. Agora não. Agora, se eu daqui ligar o Bluetooth, o carro toca lá. Então, mas isso não é só com o carro que nós estamos conectados tecnologicamente. Quando você chega em casa, muita gente aqui tem casas inteligentes, as luzes já acendem. Eu fui pregar no Paraná recentemente, Jaguariaíva, e os irmãos acharam de me dar um presente. Olha, pastor Henrique, o senhor vem pregar aqui, e ao invés do senhor ficar no hotel, nós vamos deixar o senhor e a sua família numa pousada, num chalé. Aí eu falei: puxa, vocês vão deixar a gente num chalé? Eu falei: tá bom, vocês sabem. Aí vem para cá. Quando nós chegamos lá no chalé, o chalé era todo conectado. Você chegava lá e dizia: Alexa, liga a luz da varanda, Alexa. Aí ela, pum, ligava a luz da varanda. Aí você dizia: Alexa, liga a lareira, Alexa. Ela, pum, não ligava a lareira. Você dizia: Alexa, liga a televisão. Ela ligava a televisão. Alexa, entra na Netflix. Ela ligava na Netflix. Entende o que eu estou dizendo? Então, Alexa, desliga o fogão, liga o fogão. Nós estamos conectados, nós entramos nos ambientes e as conexões chegam. Hoje a minha filha me emprestou o celular dela, por alguma razão, eu coloquei do lado do meu celular assim, na hora o AirDrop dela ligou, achando que eu ia mandar algum tipo de conteúdo, que ela ia mandar alguma coisa, uma foto, alguma coisa, porque nós estamos conectados. Do nada, eu fui fazer um trabalho numa empresa, que eu atendo de vez em quando, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, olha que interessante, eu tinha mandado da minha casa, eu tinha mandado uns documentos para imprimir na minha impressora lá da minha casa, porque a minha impressora lá é sem fio. Aí eu mandei para impressão, mas não foi. Aí eu estava atrasado para a reunião, peguei o que eu tinha e fui embora para a empresa. Quando eu cheguei lá na empresa, eu estou lá fazendo reunião, não sei o quê, daqui a pouco veio um rapaz do RH com um monte de folha na mão assim. Isso aqui, doutor, isso aqui é seu? Aí eu falei: como assim meu? Aí ele falou assim: isso aqui é do senhor. Eu falei: não, isso não é meu não. Aí ele falou assim: é do senhor sim, tem aqui ó, seu nome aqui, o logo lá do escritório, não sei o quê. Quando eu olhei, o que aconteceu? O meu celular conectou com a impressora deles lá e mandou imprimir lá. E veio, imagina você está passando aqui, o camarada está passando aqui e de repente começa a imprimir as coisas dele aí. Não, aí você fala: meu Deus, quem que é isso aqui? Quem que mandou imprimir isso aqui? É a conexão, nós estamos conectados. Essa é uma realidade, essa conexão tecnológica. Por exemplo, a questão que aconteceu, que envolve sabe aqueles robozinhos que aspiram o chão? Sabe aqueles robozinhos tipo Wall-E que andam assim nas casas e aspiram o chão? Eles descobriram lá nos Estados Unidos que aquele robozinho estava andando pelos apartamentos, e enquanto ele andava pelos apartamentos, ele tirava a metragem do apartamento, e ele começou a tirar fotos das pessoas, e eles mandavam para empresas que vendiam apartamentos, e as empresas começaram a oferecer para aquela família apartamentos com a mesma metragem que coubessem
a mesma quantidade de pessoas. Nós estamos conectados. Quando você entra num avião, diz assim, coloca o telefone, o smartphone, o tablet, o iPhone, aliás, o fone aqui no Bluetooth, coloca tudo isso aonde? No modo avião. Por quê? Porque você pode atrapalhar, pode derrubar o voo aqui, por causa da sua conexão. Então, a nossa era é uma era, de fato e de verdade, de conexão tecnológica. Nós estamos na era também da conexão no aspecto informativo. Digam para mim uma coisa interessante. Ora, vocês pesquisam ou não pesquisam as coisas no Google? Falam aí para mim. Quem pesquisa aqui as coisas no Google? Levanta a mão, seja sincero. Agora baixa a mão. Quem aqui pesquisa as coisas na IA? No Chat GPT, no Gemini? Pesquisa ou não pesquisa? Né? No DeepSeek. Pesquisa ou não? Pesquisa. Por quê? Porque nós temos essa conectividade de informação. Hoje nós, obrigado, viu, querido? Nós acessamos as informações. Eu tive com um amigo esses dias, que ele, inclusive ontem foi, hoje é sábado, quinta-feira, ontem foi isso, quinta-feira, eu vi no store dele, desse meu amigo, é líder da UMADEB, de um dos nossos setores. Esse menino, os irmãos aqui conhecem ele, e ele me chamou para um café, falou, pastor, vamos almoçar comigo? Eu falei, vamos. Aí fomos almoçar, e foi bom. Quando a pessoa assim me chama para almoçar, eu já fico na expectativa, né, de comer bem, porque é onde eu vou, nos lugares melhores. Aí ele me levou lá, sabe aonde? No NB Steak. Já foram lá no NB Steak? Não foram? Mas ora para Deus, vai preparar para vocês, do mesmo jeito que ele preparou para mim. Ora para Deus preparar um amigo que vai dar certo, né? Aí ele, vamos lá, pastor. Eu falei, vamos. Aí ele falou para mim, pastor, eu estou indo aos Estados Unidos, porque a Forbes está fazendo uma premiação e a minha empresa ganhou um dos prêmios lá. A gente trabalha com a Microsoft e trabalha com o Google, com um negócio de armazenamento de dados. Nós temos um data center, e nesse data center a gente armazena e dados e tal. E aí ele estava falando uma coisa interessante, ele disse, você sabe o que a gente conversa no meio daqueles que desenvolvem tecnologia? Nós conversamos a respeito da inutilidade da escola. Não no sentido de que não vai haver mais escola, mas no sentido de que não se ensinará mais as coisas na escola como elas são ensinadas hoje. Por que não? Porque o que vai ser ensinado é como você utilizar a inteligência artificial para que ela te forneça tudo. E a verdade é que ela pode oferecer muita coisa, e ela já oferece, mas nós não sabemos usá-la. Então as escolas, ao invés de ensinar o conteúdo, elas nos ensinarão cada vez mais a usar a inteligência artificial. É uma coisa interessante, ele disse assim, no meio de quem desenvolve, a descoberta da inteligência artificial é comparada à descoberta da energia elétrica. Da energia elétrica. Do mesmo jeito que o mundo teve um salto de evolução, porque descobriram a energia elétrica, o mundo também vai ter um salto evolutivo por causa das IAs. E nós estamos usando as IAs. E não é só aqui que usa IA, não é só em Jandira, não é só em Barueri, é em Harvard. Eu tive ano passado em Coimbra, e na Universidade de Coimbra, lá os alunos lá, eles também usam IA. Eu tive em Salamanca ano passado na Espanha, e lá eles também usam. Por quê? Porque nós estamos conectados nesse aspecto informativo, nesse aspecto de busca pela informação. Outra coisa, nós estamos conectados também no aspecto cognitivo. Nós temos um vínculo cognitivo. Em que sentido que a nossa cognibilidade está conectada? No sentido de que nós hoje falamos e pensamos algo que a maioria das pessoas no mundo também falam e também pensam. Se você pega um garoto, adolescente do Brasil, e dialoga com ele, se eu dialogar aqui com vocês, com o Pedro, é o Pedro, né, Pedro? Pedro, se eu dialogar com o Pedro aqui, e eu for lá
por exemplo, nos Estados Unidos e dialogar com um garoto norte-americano, as ideias serão mais ou menos parecidas. Por quê? Porque os sistemas educacionais, ainda que tenham variações, mas eles guardam certa relação. Entende o que eu estou dizendo? As leituras que são feitas, os livros que são exigidos, nos padronizam. Por exemplo, se você quiser passar para Oxford, tem uma lista de 100 livros. E se você quiser passar para a USP, é a mesma lista de 100 livros. Ou seja, você tem que ler esses 100 livros para se habilitar para passar para Oxford. E você tem que ler essa lista de 100 livros para você se habilitar para passar na USP. Quer dizer que um aluno que passou na USP, ele leu tantos livros quantos foram necessários para entrar em Oxford, para entrar em Harvard, para entrar em Yale, em Cambridge e assim sucessivamente. O que quero dizer com isso? Que nós temos mais ou menos o mesmo padrão cognitivo. Do mesmo jeito que aqui, é claro que você tem países do mundo que estão excluídos disso, é natural. Mas aí não estarão excluídos só disso, estarão excluídos de uma série de outras coisas. Mas em regra, nós estamos conectados por esse padrão cognitivo. Nós estamos conectados com isso. Quando a gente pensa na igreja, nós vemos que nós também temos conexões. Nós estamos conectados. Eu separei aqui algumas formas e conexões que guardamos na igreja, enquanto vivemos na igreja. Por exemplo, nós estamos conectados na igreja no aspecto doutrinário. Nós temos conexão doutrinária. Nós aqui professamos a mesma fé. Nós aqui professamos o mesmo Cristo. Nós aqui professamos o mesmo Deus. Nós aqui professamos a mesma Bíblia. Nós aqui professamos o mesmo Espírito Santo. Nós aqui defendemos o mesmo padrão de igreja. Nós aqui defendemos e professamos o mesmo estilo de vida, de pureza e de castidade. É um desafio para todos. Então, no aspecto doutrinário, nós temos conexão. Paulo, ele é um judeu escrevendo para a igreja de Éfeso, que fica lá na Ásia Menor, bem distante de Paulo. E Paulo vai escrever lá no capítulo de número 4, de 4 a 6 da carta aos Efésios, ele vai falar a respeito do termo um só. Ele vai falar várias coisas que a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Tarso na Cilícia, a igreja de Éfeso tinha em comum. Aí ele vai falar uma só paz, uma só unidade, um só vínculo, um só Deus, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor, um só Espírito, um Deus em todos e por todos. De modo que, quando a gente olha aqui para essa agremiação de adolescentes, nós vemos que todos têm a mesma conexão. O nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que tem a mesma natureza que o Pai, que faz parte da Santíssima Trindade e veio ao mundo para morrer por todos nós. Nós professamos Cristo nesse aspecto, nós temos a mesma fé quanto a Cristo, quanto ao Espírito Santo, que é Deus e que também é uma pessoa e que age em nós, tanto convencendo o homem, consolando o homem, guiando e ensinando o homem. Nós cremos na igreja, não na igreja no sentido denominacional apenas, mas no sentido místico, que nós pertencemos ao corpo de Cristo, cada um aqui é membro do corpo de Cristo, então a gente tem uma conexão doutrinária. Esse irmão que está do seu lado, ele não crê muito diferente de você, ele tem as mesmas bases de crença. Quando você vai para a escola e você procura, por exemplo, os não crentes, você percebe nos não crentes que eles não acreditam no que você acredita, eles não professam o que você professa, eles não defendem o que você defende. Por isso que você às vezes se sente meio segregado. Mas esse sentimento que você tem de exclusividade de crença lá na escola, você não tem esse sentimento de exclusividade de crença aqui. Por quê? Porque aqui todo mundo adora Jesus, todo mundo cultua Jesus, todo mundo serve a Jesus, todo mundo ama Jesus, todo mundo está na luta para ter uma vida de santidade, todo mundo está querendo buscar a Deus. Tem vezes que a gente está mais forte, tem vezes que a gente está mais fraco, tem vezes que a gente está servindo melhor, tem vezes que a gente está mais afastado, tem vezes que a gente está se doando mais, tem vezes que a gente está se doando menos, mas todos nós queremos, todos nós professamos e todos nós confiamos. Por exemplo, no ambiente, se nós estivéssemos aqui
pessoas católicas, nós não poderíamos dizer que estas pessoas têm a mesma Bíblia que a gente, porque uma parte da Bíblia católica é diferente da nossa. A Bíblia católica tem mais livros, os livros apócrifos, mas todos aqui têm a mesma Bíblia. Apesar de ser ARC, ARA, NTLH, NVI, King James, não importa. Todos nós temos 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos e assim sucessivamente. Entende? Nós temos, por exemplo, se fôssemos aqui um ambiente, tivéssemos aqui pessoas da Adventista, eles têm uma outra Bíblia. Se tivéssemos aqui pessoas do kardecismo, eles têm uma outra Bíblia, mas nós aqui não. Nós estamos conectados. A mesma Bíblia que eu levanto aqui, você levanta aí. Pode ser que eu tenha uma versão diferente da sua, mas é a mesma Bíblia. Entende? Então nós temos uma conexão doutrinária. Outra conexão que nós temos é uma conexão com Cristo. Nós temos uma conexão com Cristo. É importante, é fundamental essa confissão e essa conexão. Nós estamos vinculados a Cristo. Em Efésios 2,19, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer: irmãos, nós antes éramos estrangeiros, nós antes éramos inimigos de Deus, mas agora, uma vez que encontramos Cristo, uma vez que encontramos Jesus, Deus nos fez o quê? Deus nos fez membros da família dele, através de Cristo, foi por Cristo. Então nós estamos aqui unidos por causa de Cristo. O que nos une aqui é Jesus. Jesus é que nos une, é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a obra de Cristo, é o amor por Cristo, é porque somos discípulos de Cristo que temos conexão um com o outro. Entende? A conexão com Cristo é comum para todos nós. Todos aqui são de Cristo. Todos aqui amam a Cristo, servem a Cristo. Aleluia. Todos aqui foram salvos por Cristo. Todos aqui foram feitos famílias de Deus. Você é um membro da família de Deus. Mais do que ser membro da sua família. Eu sou dos Almeidas. Eu sou, depois que casei com a Mônica, dos Silveiras. Você pode ser do quê? Dos Pereiras. Você é dos Ferreiras, mas você também é de Cristo Jesus. Você é de Cristo, e Cristo é quem nos vincula. Por que nós estamos aqui? Porque a gente gosta. Vamos supor que a gente fosse no show da Lady Gaga. Quem gosta da Lady Gaga aqui? Ah, não querem mostrar, né? Tá bom, então tudo bem. Então, não vamos perguntar de novo não, né? Quem mais? Qual outra banda assim é importante hoje? Eu não me ligo muito. Qual que é importante hoje? Que está em alta aí? Hã? Os coreanos? Quem são os coreanos? Né? Mas vamos supor que nós fôssemos lá no Allianz Parque. Lá no Allianz Parque ali no Pacaembu. Pacaembu não, ali em São Paulo, ali mesmo, na Barra Funda. Fôssemos lá no Allianz Parque e fôssemos num show, sei lá, um show de alguém. Nós estaríamos lá porque tem uma coisa que nos vincula. O que nos vincula? É que nós somos fãs, nós somos apreciadores da música, da cultura que aquela pessoa produz, certo? Mas o que nos faz vir aqui na igreja? É porque nós somos apreciadores do pastor A, B, C ou D? Não, o que nos faz vir aqui na igreja é porque nós somos amados e somos amantes de Jesus, o nosso Senhor. É isso que nos vincula, é isso que nos liga. Então nós temos uma conexão com Cristo Jesus. É a cruz de Cristo que nos une, que nos faz irmãos, que nos faz servos de Deus, que nos faz filhos de Deus. Nós temos um pastor lá na nossa igreja, que é o pastor Reinaldo Santos. O Reinaldo, ele é presidente da Sat7. A Sat7 é uma televisão cristã para o mundo árabe, e o mundo árabe é muito fechado. E o pastor falou que de vez em quando eles colhem testemunhos dos irmãos, porque a televisão é por satélite. Então mesmo naquelas casas assim mais pobres, as pessoas geralmente têm uma televisão e tem lá a oportunidade de assistir a Sat7 pelo satélite, uma antena, e conseguem assistir. E de repente eles estão lá assistindo, e no meio da programação vai passando conteúdo evangélico, e eles vão sendo evangelizados e aceitam Jesus. Só que eles não podem divulgar. Por quê?
Porque país muçulmano, Oriente Médio ali, região árabe, país muçulmano, se você confessar que é cristão, você perde seus bens, perde sua liberdade, perde seus direitos e até pode morrer. Então eles não confessam abertamente, não andam com a camiseta creio, né? Não andam com a camiseta de Jesus, não andam, né? Mas aí ele falou que esses dias ele encontrou, chegou lá na televisão, né? Um testemunho, e o testemunho era de um senhor que estava andando na rua assim, tarde da noite, e ele estava com medo, porque ele assistia muito a 7-7, ele fazia orações a Jesus na casa dele, mas ele achava que ele estava sendo olhado, né? Observado. Aí um dia ele está voltando para casa, era tarde da noite, ele encontra um senhor que está voltando também, e esse senhor olha para ele, ele olha para o senhor, aí ele fala, para onde o senhor vai? Eu vou para aquele bairro, eu também vou, e um desconfiando do outro, e eles foram andando um pedaço do caminho desconfiados, um do outro, um olhando para o outro, mas no meio de um caminho assim, um puxou a conversa com o outro, você mora onde? Eu moro ali, e você mora ali, você é casado? Sou casado, você tem filho? Tem filho, e você não sei o que, você tem televisão em casa? Tem, e você gosta de quê na televisão? Gosta de... Eu assisto os programinhas da 7-7, assiste, você já viu as orações? Já viu as orações? Já, orações, aí você já orou? Aí o outro, clima de tensão, você já orou a Jesus? Clima de tensão, aí eu disse, uma vez eu orei a ele, o outro, rapaz, eu oro direto, ai, você é meu irmão, maravilha, foram cantando o hino até em casa, aí entraram, cada um entrou numa rua. É a cruz de Cristo que nos vincula, que nos conecta, é a cruz de Cristo, é o amor por Cristo, e aqui nós fazemos isso com liberdade. Lá em Barueri, os irmãos aqui conhecem, nós temos alguns jovens que foram para a Rússia, porque eles passaram naquele programa Brasil Ciência Sem Fronteira, e foram para a Rússia fazer medicina na Rússia. Inclusive tem um jovem lá que ele era um jovem que me dava trabalho na juventude. Meu Deus do céu, a gente orava triplicado por ele. Os anjos tinham mais trabalhos, porque tinha a escala dos anjos para cuidar dele. O anjo que estava escalado para cuidar dele já chegava para o outro, rapaz, olha quem veio na minha escala aí hoje, ó. Trabalho dobrado, que ele dava trabalho. Mas ele foi para a faculdade, aí passou lá na prova, foi para a Rússia. E lá na Rússia, Deus colocou ele no eixo. Por que colocou ele no eixo lá? Porque lá a igreja não tem essa exposição, essa liberdade que a gente tem aqui. A igreja, ela é mais fechada. A liberdade religiosa é mais restrita. E aí então eles congregam nas cavernas. E ele saía da faculdade, lá ele conheceu um pessoal da igreja, e esse pessoal conduziu ele para as orações lá no subterrâneo das casas, no subterrâneo dos prédios, eles ali congregando e celebrando a Deus e congregando ali. E aí, agora ele voltou, faz uns 2 anos que ele retornou, e quando ele retornou, ele me procurou e falou, pastor, lá eu percebi que Jesus tem gente em tudo quanto é lugar. Nem sempre as pessoas aparecem, mas quando a gente dá um glória, a gente vê um silêncio, mas lá na frente a gente ouve um eco, glória, aleluia. Quando a gente diz, Jesus, e aí lá na frente, Jesus, oh Jesus, Jesus, Lord, aí os dois se abraçam e adoram a Deus. O que é que nos vincula? Aqui na igreja nós temos essa conexão, Jesus Cristo nosso Senhor. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face e dê uma palavra de adoração a Jesus. Diga, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Eu te adoro também pela liberdade religiosa que eu tenho no Brasil, de cultuar e de celebrar o teu nome, de bendizer a ti. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma aluna lá na Alemanha, eu dou aula, agora estou sem dar aula esses dias para ela, mas eu estava dando aula para ela durante uns 3 anos pelo Google Meet, mandava o link, ela acessava e eu dava aula para ela. E lá na Alemanha há uma restrição lá muito grande de falar do Evangelho. Aí ela falou que ela encontrou, porque você não pode ofertar o evangelho, você pode ficar quieto e a pessoa vem até você. Aí ela falou que encontrou uma família de muçulmanos que mudou ali para a região dela. E lá na família de muçulmanos, ela passava, ia para a igreja e via os muçulmanos lá. Passava, ia para a igreja e via os muçulmanos lá. Um dia, o rapaz lá, o muçulmano, interceptou o caminho dela assim, ela se assustou, aí ela foi e conversou com ele. Ela, bom dia senhor, bom dia. Aí ele indagando, pronto a senhora vai? Ela disse assim, vou para a igreja. Aí ele disse assim, tá certo, para a igreja, né?
Tá bom. E ficaram conversando ali. Aí ela falou que aconteceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando deu uma certa quantidade de vezes, ela pegou e falou que ele interceptou ela de novo. Aí ela falou assim: olha, você não quer ir comigo para a igreja com a sua família? Aí ele olhou para ela e falou assim: mas eu posso com a minha família ir para a igreja? Ela falou: pode. Ele falou: eu estava doido para ser convidado para ir na igreja. Vamos para a igreja. Aí ela foi para a igreja. Ele levou aquela família para a igreja. Eles se converteram. E a mulher dele tinha um tumor em fase terminal. Talvez tenha sido isso também que o impulsionou para ir para a igreja. Uma angústia, querendo buscar cura para a esposa. Só que na igreja lá, se você disser assim: Deus vai te curar, e a pessoa acreditar, se Deus não curar, a família pede uma indenização altíssima para a igreja e contra o profeta. Eu gosto assim. Meu Deus, se aplicasse uma lei dessa aqui no Brasil, ia ser bênção, hein? Não é verdade? O tanto de falso profeta mentiroso que ia cair ia ser uma delícia. A gente vê os camburões pegando profeta. Prenderam um profeta no Tereza, prenderam um profeta no Fátima, prenderam um profeta em Barueri, lá na Vila Porto, lá na Vila Barros. Prenderam um profeta, prendeu. Não é um profeta, prendeu um falso profeta. Fica prometendo coisa que Deus não disse. Quando Deus diz, Deus diz. Quando Deus não diz, Deus não diz. E não é porque Ele não diz que Ele não faz. Às vezes Ele não fala nada e Ele trabalha. Porque tem um livro antigo que fala: Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha no turno da noite. Você está dormindo, você está descansando, mas a mão de Deus vai lá e age onde você não pode agir, faz o que você não pode fazer, e move o que você não pode mover, e trabalha onde você não pode trabalhar, e transforma o que você não pode transformar. Deus vai transformar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Aí ela falou que tá bom, ele ficou convertido, ficaram lá na igreja. E ela começou a orar pela família, orar pela família, orar pela família, né? Mas de repente veio nela a vontade de chegar para essa pessoa e compartilhar isso com ela. Porque Deus falou para ela, Deus falou: fala para a mulher que eu vou curar. Aí ela foi e falou com o pastor dela, disse: pastor, Deus falou comigo que Ele vai curar. Aí o pastor olhou e falou assim: não fala isso, porque se você falar que Deus vai curar e Deus não curar, você vai pagar a indenização, a igreja vai pagar a indenização e a gente vai sofrer aqui processo. Então não fala. Aí ela ficou com aquilo impulsionado. No outro tempo foi lá falar com o pastor: pastor, Deus falou para mim que vai curar. Aí não fala. No outro tempo, Deus falou para mim que vai curar. Aí o pastor, depois de uma terceira ou quarta vez, falou para ela assim: então eu vou orar. Se Deus falar comigo, aí nós vamos lá. Aí tá bom. Aí um dia ela estava no culto da manhã, Deus falou com o pastor lá, e o pastor chamou ela, falou: olha, deixa eu te falar, sabe aquele negócio lá? Deus falou comigo que vai curar. Nós vamos falar com ela. Ela falou: mas como? Vamos falar aqui na igreja? Não, vamos descaracterizados na casa deles. E chegar lá na casa dele, vamos ver se eles nos recebem. Se eles nos receberem, aí a gente vai tomar só um café. Mas se a conversa avançar, aí tá bom. Aí eles chegaram lá. Quando eles chegaram lá na casa, o senhor foi, abriu a porta da casa, todo mundo entrou, tomaram um café e tal. E no meio da conversa lá, a irmã chegou e falou: olha, eu não me aguento, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu não sei se não acontecer, se o senhor vai nos processar. Mas eu quero dizer assim: o senhor tem o direito pela lei do nosso país de processar, mas eu quero muito dizer uma coisa. Aí ele: fala, mulher, fala, irmã. Aí ela falou assim: Deus falou comigo que vai curar a sua esposa. Aí ele pegou e olhou para ela e falou assim: Deus tem falado com a gente que ia mandar a gente aqui para orar por ela, porque Deus vai curá-la. Aí passou um tempo, ela foi fazer o exame, não constou nada da enfermidade, Jesus curou, e o pessoal, a família está lá servindo a Deus com eles. O que é que nos vincula a Jesus? Jesus que fala aqui, fala ali, fala lá, e Ele vai trabalhando. Então nós temos conexão com Jesus. Nós temos conexão também no Espírito. Nós cremos no Espírito Santo. É uma conexão espiritual, uma conexão que é chamada de comunhão. Aliás, todo final de culto aqui o pastor dá uma bênção. Quem que sabe repetir a bênção do pastor aqui? A bênção final. Quem que sabe repetir aqui? Você sabe repetir? Mas você é obreiro? Você é cooperador? Então fala aí. Como é que é a última bênção do culto aqui? Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja para com toda a igreja, e todos digamos amém. Amém. Já pode levar ele ao ministério já, viu? Você decorou a bênção apostólica, meu amigo?
né? Então assim, como que termina? Que a comunhão do Espírito Santo, aí a gente acrescenta, é a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, e todos digam amém. A gente tem uma comunhão em comum, aqui uma comunhão, né, entre nós, uma conexão comum. Qual que é? Nós temos a conexão com o Espírito Santo. Não existe isso, viu, adolescentes? Olhem para mim aqui, ó. Quero falar uma coisa para vocês. Não existe esse negócio de o pastor ser um ungidão e o adolescente do creio ser um ungidinho. Não existe isso. Isso é conversa, é balela. Isso é papo de gente que gosta de manipular os outros. Deus unge o pastor com o Espírito Santo e com poder. E o mesmo poder que Deus dá através do seu Espírito ao pastor, Ele dá para cada adolescente aqui também. Os mesmos dons Ele manifesta. Qual é a diferença? A diferença está na experiência. A diferença está na organização. A diferença está na administração. Mas em relação ao poder de Deus, todos podem ser cheios do Espírito. Todos podem ser cheios do Espírito. Você está aqui hoje e você pode sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, eu creio, muita gente, quando eu vou pregar, porque eu tenho esse meu jeito mais ensinador, muita gente fala assim, eu já escutei isso, pastor Henrique é frio. Eu não sou frio. Eu acho que a gente tem que pensar a palavra. E se a palavra de Deus é verdade, enquanto nós estamos pensando a palavra, o Espírito está agindo e o Espírito está trabalhando em nós. Eu não posso ficar manipulando, eu não posso ficar aqui, o Spurgeon que falava, você é um pastor de ovelhas ou você é um divertidor de bodes? Você está aqui para divertir bodes ou para pastorear ovelhas? Eu estou para pastorear ovelhas, na verdade? Então, Deus sempre me deu essas experiências assim. Um dia eu estava dando aula lá, pregando, ensinando no Infantes Garden, e aconteceu uma coisa interessante lá. Aconteceu uma coisa interessante ali. O seu avô estava lá, aí era um fechamento de escola dominical, e eu estou dando aula ali. Daqui a pouco um irmão que trabalhava na escola dominical começou a falar em língua estranha atrás de mim. Eu fiquei um pouco bravo. Por quê? Começou a me atrapalhar. Muita gente falando, eu não gosto que façam um fundo musical, porque me atrapalha, eu me embaralho todo. Eu tenho dificuldade de me concentrar. E aí, o irmão começou a falar em língua estranha. Eu dei uma olhada assim para ele, e ele falando em línguas. Aí eu olhei para o pastor Zé Carlos estava feliz. Falei, maravilha, então é bênção. Aí quando terminou, aí eu já fui terminando a pregação, terminei, sentei, a igreja recebeu, né? Foi uma bênção, pegou fogo na igreja. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu joguei uma biribinha aí, parece que caiu uma bomba nuclear na igreja também, hein? Aí sentei. Quando eu sentei, o pastor Zé Carlos feliz bateu na minha perna e falou assim, ele foi batizado no Espírito Santo agora aqui, ó. Foi batizado no Espírito Santo agora, começou a falar em línguas estranhas. Começou a falar em línguas estranhas durante a aula na escola bíblica dominical. Isso não aconteceu a Lures, lá em 1910. Não, isso aconteceu agora, recentemente. Porque o Espírito é livre. Onde está o Espírito, aí está a liberdade. Enquanto você está aqui, Deus pode tomar você. Enquanto você está aqui, Deus pode tomar seu coração, tomar sua vida, tomar sua alma. Deus pode agir gloriosa e poderosamente. Deus pode. Eu já contei uma experiência interessantíssima de um aluno meu. Eu já contei a experiência de um aluno meu que estava recebendo aula, sabe de quê? De pneumatologia. E eu dando aula no seminário de pneumatologia, e falando. Tá bom, terminou o seminário, nós fizemos a última oração, fomos embora para casa. Ele ficou com aquilo remoendo no coração dele. Quando foi à noite, ele foi batizado, ele foi acordado pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele acordou, ele não sabia se ele estava sonhando ou não estava sonhando. Sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a falar em línguas estranhas durante a madrugada. Deus o batizou com o Espírito Santo. Deus o batizou com o Espírito Santo. Nós temos uma amiga que é advogada, e ela recebeu o poder do Espírito Santo de Deus dentro do ônibus. Ela recebeu a visitação de Deus dentro do ônibus. A glória de Deus vem de forma poderosa. O pastor Paulo Silas contava uma experiência interessante lá em Barueri. Diz que tinha um irmão lá que trabalhava no fórum. E esse irmão, ele não acreditava que o Espírito Santo se manifestava assim, não. Ele achava que só se manifestava se tocasse o chofar.
Um dia eu fui pregar numa igreja, aí o culto todo o pastor falava assim para mim: ó, daqui a pouco vai acontecer um negócio aí, você não estranha não. Aí eu: tá bom, o que vai acontecer? Então eu comecei a ficar com medo. Falei: meu, não sei o que vai acontecer. Aí ele: daqui a pouco vai acontecer um negócio aí. Aí tá bom. Quando deu uma certa hora, as luzes da igreja apagaram, acendeu um clarão assim no meio do corredor e veio o irmão tocando um chofar. Ah, meu Deus do céu. E todo mundo caiu lá no poder, começaram a falar em língua. Eu achei estranho aquele negócio, porque o Espírito não precisa necessariamente, ele pode agir e age, mas ele não precisa, ele não está preso a isso. Enquanto eu falo, enquanto você está aí, o Espírito de Deus vai agindo, a mão de Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando nas sutilezas, Deus vai trabalhando. Aí esse camarada estava lá no fórum trabalhando, operando a Olivetti dele, a Olivetti. A Olivetti é uma máquina de escrever, os mais antigos aqui sabem o que é. Não fala que você uma vez apertou uma tecla de Olivetti, não, senão você vai denunciar a sua idade, hein? Mas eu me lembro que o curso mais nobre que tinha era o curso de datilografia. Não mexe com essa menina aí não, por quê? Ela tá fazendo datilografia. Nossa, se ela tivesse fazendo datilografia, meu amigo, ela era a rainha do bairro, ele era o rei do bairro. Tem que escrever lá na máquina, né? Aí ele está lá escrevendo, daqui a pouco ele começa a sussurrar um hino, e o Espírito de Deus o toma no fórum, e ele pega a máquina de escrever do fórum, coloca na cabeça e sai andando, dando glória a Deus e aleluia, batizado no Espírito Santo. Ele ficou afastado 15 dias no departamento médico, falando que ele estava pneu. Mas só que quando ele chegou lá na parte médica, a menina que estava na enfermaria falou assim: não, deixa ele aqui. O pessoal falou: ele está descontrolado, dá uma injeção nele, uma glicose para ver se acalma ele, que ele está desequilibrado. Aí ela era crente, aí o que ela fez? Ela falou: não, deixa ele comigo. Ela fechou a porta, colocou ele na cadeira e falou: irmão, fale em línguas, deixa Deus te encher. Ela começou a pregar, colocou a mão na cabeça dele, começou a pregar. Aí depois deu um atestado de 15 dias para ele ficar em casa, né? Falando em línguas, 15 dias. Ficou falando em línguas, 15 dias. O Espírito Santo de Deus age. O Espírito de Deus age. Que Deus te encontre. Que o Espírito te encontre. Que a glória de Deus te visite. Que o poder de Deus te renove. Que a ação do Espírito te tome. Aleluia, porque nós temos essa conexão. É a conexão com o Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar a comunhão do Espírito Santo. E é interessante que a gente sai daqui da igreja com a última palavra, que é esta: a comunhão do Espírito Santo. Você talvez não vai ter mais naquele dia, né? Só no outro momento que você se encontrar com os irmãos, a comunhão com os irmãos, mas o Espírito nunca vai te abandonar. O Espírito vai para casa com você, vai para a escola, vai para a universidade, ele anda na rua, ele faz a obra. Então nós estamos conectados com o Espírito. Fortaleça essa conexão com o Espírito. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Eu trabalhei num colégio de confissão evangélica, um colégio batista. Eu separei um tempo para dar uma aula lá nesse colégio, não uma aula, mas aulas lá nesse colégio de ensino religioso. E interessante, eu estava lá dando aula e aconteciam algumas coisas interessantes ali. Uma das coisas que eu vou falar uma coisa para vocês: adolescentes conversam muito, e não é só aqui. Eu ficava admirado que os adolescentes, eu falava assim: espera um pouco que eu tenho que falar com vocês. Aí eles ficavam quietos. Aí eu dizia: vocês não podem ficar conversando tal. E quando eu estava explicando que eles não podiam ficar quietos, eles estavam quietos. Quando eu falava: então tá bom, tá combinado, evitem falar tal. Aí eles faziam: tudo bem. Aí então gente, a matéria, quando eu voltava para a matéria, eles voltavam a falar de novo. Eles entendiam que era para ficar quieto só naquela hora, depois ficavam falando. Então no meio daquele turbilhão, você diz assim: isso aqui está sendo perdido, o que eu estou falando não tem valor nenhum. Nada. De tempos em tempos vinha alguém dizendo: olha, eu ouvi a voz de Deus, viu, professor, enquanto o senhor estava falando aí. Deus falou comigo, Deus falou isso, falou aquilo outro. No meio da escola, na aula. Lá tinha um culto, antes dos alunos entrarem, tinha o culto, o devocional, que o capelão fazia com os alunos. E no meio daquele culto, faziam uma oração, um louvor e uma palavra, coisa de 15 minutos. Mas para a entrada dos alunos era assim. E no meio daquela entrada, Deus fazia coisas. Eita, baguncei aqui. Deus fazia coisas, tá vendo aí? Olha Deus trabalhando. Não é o diabo não, hein? É Deus trabalhando, né?
Deus fazia coisas extraordinárias. Então, quando os irmãos, por exemplo, se reuniram na universidade lá dos Estados Unidos, Augsburgo não, como é o nome daquela universidade nos Estados Unidos que houve o avivamento? Não é Augsburgo não, eu esqueci o nome dela. Eles estavam orando, fazendo o devocional de entrada. A universidade era confessional também. Eles estavam fazendo a oração de entrada. A oração de entrada. De repente o Espírito de Deus tomou, e o culto lá durou mais de 40 dias. O Espírito trabalha, o Espírito age. Não force o Espírito. O Espírito age, o Espírito fala, o Espírito se move. E nós temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus e a conexão com o Espírito Santo de Deus. Outra conexão que nós temos na igreja é a conexão para a prática de serviço, para a prática da diaconia. Quem aqui faz alguma coisa na igreja já? Quem aqui auxilia de alguma forma? Levanta a mão aí. Tá vendo? Nós temos... Obrigado, viu, querido? Aí, você... aí a diaconia funcionando aí. Obrigado, viu? Eu baguncei aqui, eu fiz assim, ó. Né? Vamos deixar desse lado aqui, quem sabe eu não derrubo, né? Obrigado, viu? Então, a diaconia, o que é a diaconia? A diaconia é isso aqui, é vir ajudar, é auxiliar, é estar presente, e nesse sentido todos nós temos conexão também. Quem aqui já pegou uma cadeira para ajudar a arrumar a igreja? Levanta a mão aí. Já pegou mesmo? Legal. Quem aqui de vez em quando ajuda no som? Já ajudou no som? Quem aqui já ajudou, sei lá, a enfeitar a igreja? Como é que fala? Adereçar a igreja? Vai ajudar? Nós temos uma conexão, que é a conexão do trabalho. Eu quero servir. Você quer servir, né? Nós queremos servir. Nós queremos exercer a diaconia. Às vezes de forma mais solista, às vezes menos solista, às vezes de forma mais entregue, às vezes menos entregue. Às vezes a gente faz mais coisas, às vezes menos coisas. Às vezes com maior visibilidade, às vezes com menor visibilidade. Mas há um interesse em nós. O nosso interesse é colocar o que temos e o que somos à disposição do reino de Deus. Quem quer trabalhar para Jesus aqui? Oh glória, oh glória. E às vezes a gente trabalha para Jesus aqui na igreja. E às vezes trabalha no trabalho. Trabalha lá na empresa, trabalha na escola, trabalha na rua, trabalha em casa. A diaconia faz parte da nossa vida. Essa diaconia tem a ver com esse serviço, sabe? Essa operosidade, essa operacionalidade. Tem como conseguir um paninho para limpar aqui? Eu acho que eu acabei jogando, caiu aqui também um pouquinho, por favor. Então, essa diaconia, essa operosidade, essa solicitude, ela nos vincula. Cada um quer fazer alguma coisa. Alguns querem cantar, outros querem pregar, outros querem servir na porta, outros querem ajudar nesses trabalhos que são importantíssimos, deixar a igreja asseada, deixar a igreja, corrigir esse problema aqui quando o pregador joga água no púlpito, sei lá. Todo mundo trabalha. Nós temos uma conexão, e a nossa conexão também passa pela prática da diaconia. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons. E quando ele fala sobre os dons, ele vai falar sobre esses dons de serviços. E esses dons de serviço, obrigado, viu? Esses dons de serviço têm a ver com essa diaconia. Todo mundo é pregador? Todo mundo é cantor? Todo mundo é pastor? Nem todos. Mas a igreja é uma obra feita a muitas mãos. O trabalho na igreja, o trabalho no ministério, o trabalho para o Senhor é feito a muitas mãos. Quem é mais importante? Quem é mais importante? O apóstolo André, que buscou e que encontrou um menino anônimo, que tinha 5 pães e alguns peixinhos. Quem é mais importante? O apóstolo André ou o menino que é anônimo, mas tinha os pães e peixes? Quem é mais importante? Todos têm sua importância. O menino tem a sua importância porque trouxe os pães e os peixes. O André tem a sua importância porque recrutou. E Jesus é sine qua non, é imprescindível, porque Jesus multiplicou o pão e alimentou a multidão. Nesse trabalho para a igreja, cada um faz uma coisa, cada um atua numa parte. Nós temos essa conexão, a conexão do trabalho.
Levante a sua mão e diga assim: Jesus, eu quero colocar à disposição do teu reino os meus talentos, os meus dons, as minhas habilidades, tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Usa na tua obra, usa do jeito que o Senhor entender, usa para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Coloca mesmo, coloca à disposição do reino de Deus. Esses dias eu achei interessante, uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu estou assim desanimada. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada aqui na igreja. Não estou fazendo nada, eu quero muito trabalhar para o Senhor. Aí eu falei: vamos orar, Deus vai mover alguma situação aí. E nós ficamos orando, e ela estava lá na sede, e de repente ela foi designada para ir para uma das nossas congregações. Lá na congregação, quando ela chegou na congregação, ela viu que estava faltando professor para os jovens, né? Um professor para os jovens. Ela se habilitou e está lá trabalhando. Então, de alguma forma, você pode ser útil, você pode ser necessário e pode ser usado. Coloque-se à disposição, tá bom? Nós temos essa conexão de serviço. Outra conexão que nós temos é uma conexão de sofrimento. Essa é uma conexão interessante, a conexão da dor, a conexão do sofrimento e também a conexão da alegria. Mas é uma coisa que nos torna irmãos. A dor nos vincula, a dor nos faz, a dor é democrática, a dor nos agremia. Todos aqui sofrem, cada um de um jeito. Uns sofrem por conta de questões econômicas, que não tem o pão diário. Outros sofrem porque os pais se separaram, e aí tem que viver com o outro, mas aí vive aquela confusão do lar. Outros sofrem porque tem uma limitação física, às vezes uma enfermidade crônica. Cada um de nós tem uma dor. Já ouviram aquela história? Eu gosto de contá-la. Diz que o indivíduo, ele estava assim, ele tinha uma banana só para comer, e ele estava reclamando. Aí ele pegou e descascou a banana e comeu, e disse: poxa vida, só tem uma banana para comer hoje? E ele jogou a banana no lixo. Quando a casca de banana, quando ele jogou a casca, que a casca estava caindo assim, veio uma pessoa e pegou a casca de banana. Pegou a casca limpa, antes da casca de banana cair lá no lixo. Aí pegou, comeu a casca de banana e depois fez uma oração. Disse: oh meu Deus, obrigado, porque hoje eu comi uma casca de banana e ela não estava suja, ela estava uma casca de banana limpa. Quer dizer, um está chorando porque só tem uma banana, e o outro está chorando porque só tem uma casca. Mas a dor é assim, cada um tem sua dor, cada um tem sua dificuldade. Nós aqui temos uma coisa que nos vincula, nós somos irmãos na dor, irmãos no sofrimento. Você não ache que você sofre mais que essa pessoa que está aí do seu lado. Ela também tem os sofrimentos dela, as agonias dela, as angústias dela. O texto lá de 2 Reis, quando fala sobre a mulher de Sunem, é interessante a visão do Eliseu. O Eliseu fala para o Geazi assim: ô Geazi, vai lá e veja o que eles têm falta na casa. E a mulher de Sunem era uma mulher rica. O marido dela era dono de fazendas. Se fosse hoje, ele andaria de Amarok. Ele andaria nas fazendas dele de helicóptero, porque ele seria dono de ilhas, muitos alqueires, terras, gado e tal. Um homem riquíssimo. Aí o Geazi olhou e falou: Eliseu, eles não precisam de nada. Aí o Eliseu olhou e falou assim: não é possível que essa família aí não precise de nada. O Geazi falou: olha, eles têm terra, eles têm gado, eles têm ovelha, eles têm camelo, eles têm roupa, eles têm ouro, eles têm prata, eles têm tudo. Aí o Eliseu olhou e falou: você não tem visão, eles não têm filhos, e quando os 2 velhos morrerem, eles não sabem para quem vão deixar isso aí. Eles têm uma necessidade. Entende o que eu estou dizendo? Fala que Deus vai agir na necessidade deles. Eles também têm um motivo de choro. Às vezes você olha para as pessoas, você vê as pessoas bem, e você diz assim: ela está melhor do que eu. Será mesmo? Será mesmo?
Um pastor nosso amigo, ele disse que interessante, ele mudou-se daqui para o Nordeste, e ele chegou lá no Nordeste, e as coisas estavam indo muito bem. Aí ele foi, comprou um apartamento, numa região muito boa lá, região de Ponta Negra, em Natal. Comprou um apartamento, foi lá, comprou um carro, e ficou muito bem, carro e apartamento, muito bem. Só que daqui a pouco as portas começaram a fechar, e as fontes secaram. As dívidas começaram a vir e tal. Aí ele falou que ele ia para a igreja, e ele chegava lá, na igreja ele tinha um Corolla, e ele chegava na igreja, no último fumaça de gasolina do Corolla, estacionava o Corolla, e vinha ele e a esposa, e ele chegava um pouquinho mais cedo, porque as irmãs estavam terminando um ensaio, e quando elas terminavam o ensaio, elas comiam alguma coisinha, e eles tinham passado o dia sem comer, eles iam lá para, sabe, pegar assim a rapinha do tacho das irmãs, porque a gente tem que ficar perto do círculo de oração, viu? Círculo de oração, sempre, vocês adolescentes do CREI, agarrem-se as irmãs, a Alfadeb, todo lugar que a Alfadeb for, você tenha perto, porque sempre sobra ali, viu? Sobra uma comida, um negócio, a Alfadeb não brinca de serviço não, né? E aí eles falaram, ó, as irmãs estão terminando o ensaio para ir para o culto, então ali elas fazem um cafezinho, vamos lá tomar um café. Aí eles faziam isso, tal, meio que de forma escondida ali, né, tal, discreta. Daí de repente um irmão da igreja chegou para ele um dia, depois de uns dias, falou para ele assim, eu quero ir lá na sua casa. Aí ele, com vergonha, que não tinha nada para receber o irmão, falou, não, irmão, marca o dia que eu vou na sua. Aí ele falou, não, rapaz, eu quero ir na sua casa. Aí quando o irmão chegou lá, o irmão falou para ele, não precisa falar nada para mim, Deus falou comigo que você está precisando, vamos ali. Foram lá no Nordestão, Nordestão é um mercado que tem lá, mercado grande lá, foi lá no Nordestão, entregou os carrinhos para ele e falou assim, pode encher, e pega coisas aí para você e para sua família. Deus colocou no meu coração que enquanto vocês estiverem nessa terra eu vou cuidar de vocês, e Deus cuidou. Nós somos partícipes dos sofrimentos uns dos outros. Entende o que eu estou dizendo? Não ache, não entra com esse negócio de, eu vou me cortar porque eu sofro mais. Isso é conversa, isso não é verdade. É uma mentira que o diabo conta para você, é uma mentira que o pecado conta para você, que a sua carne conta para você, é uma mentira que o mundo conta para você. Eu estou com uns livros aí da minha sobrinha Aline. E a Aline, ela é uma menina que nasceu, minha irmã teve um problema, e ela nasceu portadora de deficiência. Então a Aline, ela tem a mente preservada, mas a coordenação grossa e fina do corpo muito prejudicada. E a Aline tem a mente preservada. Os médicos disseram, vai morrer cedo, Deus preservou. Ela está com mais de 30 anos, se não me falha a memória, é a Aline. E ela se colocou agora, ela reclamava sempre da condição dela e tudo, e a gente sempre, não, ele tem que ter esperança, Deus vai fazer alguma coisa e tal. O que aconteceu? Deus começou a abençoar a Aline. A Aline arrumou um namorado, a Aline está namorando, o namorado também portador de deficiência. O rapaz ressignificou a dor dele, escrevendo literaturas, e ela está no segundo livro que ela lança. Inclusive, Elias, tem um livro aí para eu dar para você, ela mandou um livro aí para você. Está no segundo livro dela, e ela fala assim, olha, e ela através dos textos, das poesias, dos conteúdos que ela escreve, inteligentíssimo, ela vai tratando a dor, tratando a agonia, tratando a angústia, e vai vivendo. Então não fala, eu não tenho motivo de viver. Que conversa é essa, rapaz? Você tem que lutar pela vida, você tem que viver até o último, você tem que chegar todo dia e dizer assim, eu estou aqui para sobreviver, meu amigo, estou aqui para sobreviver, e Deus vai ajudar você, Deus vai te dar graça, Deus vai te visitar nas suas dores. Não acha que as suas dores são as mais profundas, o seu sangramento é o único? Não, nós temos uma conexão, e a nossa conexão é a conexão do sofrimento. O Jó, ele fala sobre essa solidarização que a dor nos traz. A dor nos torna solidários, mas ela não nos torna, presta atenção aqui, presta atenção aqui. A dor não nos torna solidários, porque a gente com dor ajuda o outro. Não, a gente com dor começa a observar que os outros também têm suas dores. Nossa filha é diabética, Moniquinha, tem 21 anos agora,
Moniquinha é diabética desde os 9 anos, mas a gente nunca deixou ela se autocomiserar por isso. Não, senhora, você levanta essa cabeça, você é uma criança normal, com todas as dificuldades, mas você vai compensar essas dificuldades, vai aprender a aplicar em si mesma a insulina e vai vencer. Ela foi para cima. Eu nunca apliquei insulina na Moniquinha, nem a Mônica. Ela acorda de madrugada, aplica insulina 2, 3 vezes, vai buscar os remédios, está fazendo curso de direito, estagiou lá no Tribunal Regional Federal, estagiou na Advocacia Geral da União, está agora no tribunal, vai virar advogada. Não vem com autocomiseração aqui não. A gente chora, mas existe um Deus nos céus que enxuga as nossas lágrimas. Em nome de Jesus, não deixa a autocomiseração tomar conta do seu coração. Não deixa o medo, o temor, o desespero. Eu sou... Nada disso, rapaz. Não faça isso. Alguém olha e diz assim, mas eu não aceito a minha aparência. Né? Eu não aceito a minha aparência. Negocia com a sua aparência. Negocia. Você tem habilidades que podem compensar as suas carências. Eu, por exemplo, gordinho desse jeito, né? Poxa vida, casei, ó, a mulher bonita que Deus me deu ali, ó. E como que eu fiz isso? Compensando, você tem que compensar. Você vai conversar, entendeu? Você tem que conversar, né? Leva para jantar, para almoçar, você vai compensar de alguma forma. Eu estou brincando, mas o que eu quero dizer é, nós temos uma conexão que nos vincula, e essa conexão é a dor. Cada um tem a sua própria dor. Cada um tem as suas próprias angústias. E o seu sofrimento não é maior do que o outro. A sua dor não é maior do que a do outro. É diferente. As minhas dores são diferentes. Diga comigo, as minhas dores são apenas diferentes. São diferentes. O que eu sinto de dor, você não sente ali naquele ponto. Sente outra, e o outro sente lá, e o outro vai. De modo que aqui há uma conexão. Mas há uma conexão de alegria também. Nós temos uma conexão que é uma conexão de alegria, e essa conexão de alegria precisa ser preservada também. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, em Romanos 12, 15, ele vai falar, nós devemos nos alegrar, chorar com os que choram, mas também devemos nos alegrar com os que se alegram. Há uma alegria de Deus para você. Aleluia, não deixe o seu coração ser tomado. Como é que fala? Eu vim de baixo, eu não sei, meu amigo, para de autocomiseração, rapaz. O meu pai falava uma frase, meu pai faleceu em 2022, em abril, ele tinha uma frase, que era uma frase dura, mas uma frase real. Ele falava assim, faz-te homem, rapaz. Palavra dura dele, faz-te homem. Faz-te homem. Faz-te homem, rapaz. Faz-te homem, rapaz. O que ele estava querendo dizer com isso? Se apruma, rapaz. Se alinha. Eu tenho um amigão lá em Natal, que é o Marcos Gonçalves da Costa, muito amigo meu. Ele olha assim, quando você está meio borocochô, ele fala assim, tenha cuidado na vida, viu? Levanta essa cabeça e tenha cuidado na vida. A gente precisa receber esse chacoalhão de Deus. Levanta essa cabeça, anima esse coração. Deus tem um futuro brilhante para você. Deus vai dar muitas alegrias para vocês ainda. Aleluia, acredite que Deus vai dar muitas alegrias. Deus vai dar muitas alegrias para vocês ainda. Deus vai fazer vocês prosperarem, vocês chegarem longe. Deus vai fazer com que vocês se surpreendam com o poder e com a capacidade dele de mudar a história. Deus, ele executa os seus planos de redenção em nossa vida. Então nós temos em comum essa alegria. Não é aquela alegria que tinha a ver com a unção do riso. Há uns anos aí, tinham pastores que oravam para Deus dar a unção do riso. Como que era? Ele falava, fica em pé, e todo mundo ficava em pé. Aí ele dizia, agora eu vou orar, vai descer uma alegria, vocês vão dar risada. Aí os irmãos começavam a dar risada, gargalhada, caíam na igreja de dar gargalhada. Tem vídeos assim, uma hora você coloca lá na internet, unção do riso. Esse irmão virou coringa, o que aconteceu com ele? Cuida, rapaz. Não é nisso, não é nesse sentido. Paulo vai falar em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Não é uma alegria momentânea porque alguém fez uma oração e você recebeu uma unção em paz, num momento periférico. Não. É
uma alegria constante. O Senhor tem alegria para você. O Senhor tem contentamento para você. Você sabia que a pessoa alegre é mais bonita? É mais bonita. A Bíblia fala que a alma alegre aformoseia o rosto, não é? Você já deu um sorriso hoje? Sorria. É bom sorrir. É bom dar risada, não é? Interessante isso aí. Outra coisa, a palavra de Deus fala em Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus vai dar alegria para você. Nada de tristeza. Saia lá da Deep Web. Sai daquele mundo. Para com esse negócio de ficar acessando conteúdos na internet que estabelecem desafios, que colocam a sua vida em risco, coloca você mais ansioso, depressivo, angustiado. Não, nada desse negócio de cortar pulso, colocar desânimo para você. Não, você tem uma alegria que não vem das circunstâncias, você tem uma alegria que vem de Deus. Deixa o Espírito de Deus invadir teu coração, o contentamento de Deus invadir teu coração, e você vai ver, aleluia, o Senhor consolar teu coração, tua vida, tua mente, tua alma. Então deixa o Senhor alegrar teu coração. Nós temos essa conexão maravilhosa. Amém? Eu queria terminar fazendo o seguinte aqui: como é que a gente mantém essa conexão, sobretudo essas últimas que eu falei, envolvendo aqui essa nossa vida na igreja? Em primeiro lugar, vivendo em comunidade. Fala para o seu irmão aí, você tem que congregar. Diga, congrega, você tem que congregar. Tem que congregar. Em Hebreus 10:25 fala assim: não deixem as vossas congregações, como é costume de alguns. Congrega, faz da igreja a sua segunda casa. Se você fala assim: pastor, mas eu chego lá na igreja, dá vontade de eu dormir. Tem banco, esses bancos aí foram comprados para dormir mesmo, né, pastor Elias? Foi comprado para dormir mesmo. Por isso que antigamente tinha um banco duro aqui, meio duro, igual essa madeira aqui. Aí compraram esse banquinho que é para você fazer o quê? Você chegar aí, meu amigo, deita e dorme. Tá frio, traz sua pantufa, traz seu edredom e dorme. Aí você diz assim: mas será, pastor, que eu dormindo aqui eu vou crescer em Deus? Vai. Possível até que quando você, pastor, um dia estiver pregando sobre Eliseu, né, abrindo o Rio Jordão, você acorde se afogando no Rio Jordão. Pastor, tem misericórdia, né? Veio dormir na igreja. A gente é uma pena, ô Salete, que a gente, como Assembleia de Deus, nós não temos feito ainda aquilo que algumas igrejas já estão fazendo, que é deixar um espaço da igreja aberta o dia todo, para que os irmãos, os jovens, vão chegando da escola e venham para a igreja. Eu vou falar uma coisa aqui fora do microfone, não se escandalize, pelo amor de Deus, mas o meu sonho é que em cima dos templos da Assembleia de Deus tivesse um salão de festas, mas tivesse também uma quadra de futebol, para que a gente pudesse vir fazer as nossas recreações na igreja. Porque não pense você: ele não vem para a igreja, ele também não vai. Vai sim, ele vai, ele sai da escola e vai jogar bola com os amigos, ele tem o dia dele, ela também tem. Que façam isso na igreja. A gente precisa ser paroquial nesse sentido. Nós precisamos gostar da igreja, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida, a sua palavra para sempre. Vem para a igreja, jovem, vem para a igreja. Está angustiado, está triste, está não sei o quê, vem para a igreja. Está choroso, vem chorar aqui. Está alegre, vem comemorar aqui, porque aqui o Senhor vai derramar a bênção dele sobre você. Então, viva uma vida na igreja. Amém? Viva uma vida na igreja. Segundo lugar, para a gente manter essas conexões, levante a Bíblia aí, por gentileza. Pode ser que a sua Bíblia esteja no seu celular. Se tiver, levante o seu celular. Levanta a Bíblia assim, ó. Aleluia, glória a Deus. E diga comigo assim: para manter conexões de futuro, eu preciso estar perto da palavra, agarrado à palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, pensando na palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra, fazendo isso aqui que vocês estão fazendo aqui agora. Deus está consagrando a tua mente, Deus está ungindo o teu coração através
da sua poderosa e maravilhosa palavra. Através da palavra. Oh glória, eu profetizo uma coisa que Deus tem me levado a profetizar. Deus vai levantar jovens mestres. Porque tem essa ideia de que precisa ficar velho para virar mestre. É claro que a idade vai te dando experiências que a vida prematura não te dá, natural. Mas tem gente que Deus ilumina, mesmo na juventude. Deus derrama a visão lá de Joel 2, quando fala assim: e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Que Deus dê visões, em nome de Jesus, perto da palavra, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: coma a palavra. Não é para sair arrancando as folhas e comer a palavra, não, hein? É para comer no sentido de ler, comer no sentido de meditar, comer no sentido de estudar, comer no sentido de pesquisar, comer no sentido de desenhar na Bíblia, comer no sentido de ler a Bíblia inteira várias vezes. Ah, pastor, estou me alimentando da palavra, comendo a Bíblia. Não, coma a palavra, se alimenta da palavra. E por fim, como é que a gente mantém essa conexão? Essas boas conexões, essas conexões de futuro, essas conexões que dão futuro para nós, essas conexões que envolvem a igreja, a nossa fé, uma vida de oração. Nós só conseguiremos triunfar se tivermos uma vida de oração. Eu gosto do Spurgeon quando ele diz que se você está sem vontade de orar, ore até ter vontade. Eu estou sem vontade de orar, fica falando isso para Deus. Deus, vem aqui, estou sem vontade de orar. Não sei o que o Senhor fez para mim, mas não estou com vontade de falar com o Senhor. Agora eu sei que eu preciso falar, mas quando eu sento aqui para falar, eu me ajoelho, não estou com vontade de falar. Não sei, o jeito do Senhor trabalhar, tem várias coisas que eu não entendo. Ali surge um diálogo. Está sem vontade de orar? Ore até ter vontade. O Spurgeon dizia o seguinte: olha, você não precisa orar 10 horas ininterruptas, 20 horas ininterruptas. Você não precisa orar mais do que 10 minutos, desde que você não fique 10 minutos sem orar. De tempo em tempo vai falando uma palavrinha. Você já ficou com alguém assim do seu lado, que não é às vezes seu parente e tal, o dia todo fazendo alguma coisa? Já ficou assim? Por exemplo, vamos andar comigo hoje. Não tem uma hora que falta a palavra, sim ou não? Vamos supor que a gente fosse fazer uma viagem, e essa viagem durasse o dia todo. Numa hora ali no carro não ia faltar a palavra, sim ou não? Sim ou não? Mas depois as palavras voltariam de novo. Mas aí você viu uma coisa, comenta, vê outra, comenta, vê outra, comenta, e vai. E daqui a pouco o diálogo está acontecendo. Você está sem palavras, mas está conectado. A oração tem a ver com falar com Deus. E às vezes a gente usa a palavra, às vezes não usa a palavra. Às vezes usa gesto, às vezes só são expressões da alma. Mas o importante é que nós tenhamos uma vida de oração. Levante a mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, me dá graça, me dá disposição, me dá vigor espiritual, para que eu possa ter uma vida de oração. Diga: eu quero, Jesus, orar mais. Eu quero, Jesus, orar mais. Eu quero orar mais, eu quero orar mais, eu quero orar mais. Nós estamos conectados com Deus por meio da palavra, por meio da oração e por meio da nossa vida em comunidade, da nossa vida aqui na igreja. Amém? Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra, que nós estamos vivendo num tempo de conexões, e aqui na igreja nós também temos conexões, Senhor, mas nós precisamos preservar isso, congregando mais, lendo mais a Tua palavra, estudando mais a Tua palavra, vivendo mais a Tua palavra, cultivando mais a Tua palavra, e também uma vida, Pai, de devoção, de entrega, uma vida, Senhor, de diálogo, uma vida de interação com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos leve a Te conhecer cada vez mais, aprofunde o relacionamento conosco, Pai, e nos permita, Senhor, viver mais experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Fortalece os nossos adolescentes, Pai,
Derrama sobre eles a tua bondade, a tua graça. E por eles, visita seus pais, seus irmãos, suas famílias, seus lares. Os abençoe na escola, os abençoe na faculdade. Os abençoe, ó Deus, na iniciação profissional. Os abençoe nas recreações, no esporte, nos hobbies que eles executam, que eles têm. Os abençoe, Pai. Que eles em todo tempo percebam a presença, a glória, a unção, a virtude do Teu Espírito. Que o Teu poder, Pai, os envolva todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.